Toda família tem segredos. Alguns são pequenos demais para machucar. Outros ficam escondidos porque, se vierem à tona, nada permanece igual. Essa história começa como qualquer outra. Uma casa comum, rotina previsível, filhos correndo pelos corredores, fotos na parede que contam uma versão bonita demais da realidade. Nada parecia fora do lugar, até que algo começou a incomodar. Não foi uma briga, não foi um escândalo, foi uma sensação. Um detalhe que não encaixava, uma pergunta que ninguém fazia, um silêncio prolongado demais para ser só cansaço. Alguém naquela casa descobriu algo que não deveria. E, a partir desse momento, cada conversa passou a ter um peso diferente. Cada gesto ganhou um segundo sentido. O mais estranho é que ninguém percebeu, porque quem descobriu não gritou, não acusou, não confrontou, escolheu observar. Enquanto isso, os dias seguiam normais. Jantares em família, abraços automáticos. Eu te amo dito sem pensar, mas por trás disso, uma verdade crescia em silêncio, esperando o momento certo, ou talvez o momento mais cruel. Essa não é uma história sobre certo ou errado, sobre o que acontece quando você descobre algo, e muda completamente a forma como você enxerga quem ama, e quando o amor continua existindo mesmo depois disso. Agora me diga, se alguém da sua família escondesse algo capaz de mudar tudo, você iria querer saber? Porque depois que você escuta certas verdades, não existe volta, e se fosse você... Por fora, era uma família comum. Nada chamava atenção o suficiente para levantar suspeitas. Uma casa organizada, horários definidos, filhos com rotina, escola, compromissos. Um casal que, como tantos outros, aprendeu a funcionar mais do que a conversar. Não havia grandes demonstrações de afeto, mas também não havia escândalos. E, para quem olha de fora, isso costuma ser confundido com estabilidade. Os dias seguiam no automático. Café da manhã apressado, porta se fechando, mensagens rápidas ao longo do dia perguntando se estava tudo bem. Estava, ou pelo menos parecia estar, mas toda família aprende cedo ou tarde a conviver com silêncios. Alguns são inofensivos, outros se instalam devagar, quase imperceptíveis, até virarem parte da rotina. Havia perguntas que não eram feitas, assuntos que morriam no meio da frase. Olhares que desviavam rápido demais, nada grave, nada que justificasse desconfiança. Ainda assim, algo começou a se deslocar, uma sensação difícil de explicar, como se uma peça estivesse fora do lugar, mas ninguém soubesse exatamente qual. O curioso é que ninguém ali estava mentindo o tempo todo. Cada um dizia a verdade que conseguia sustentar, e talvez seja isso que torna certas histórias tão perigosas. Quando todos acreditam estar fazendo o melhor possível. O amor existia, mas era silencioso. O cuidado existia, mas vinha misturado com medo. E no centro de tudo isso estavam eles, os filhos, sem saber que carregavam muito mais do que nomes, laços e lembranças. Carregavam uma história que ainda não conheciam, e uma verdade que, quando surgisse, não escolheriam um culpado apenas. Porque algumas revelações não atingem uma pessoa. Elas atravessam todos, e quando finalmente aparecem, não perguntam se você está pronto. Elas apenas chegam. Toda família tem um ritmo próprio. O deles era silencioso. Não por falta de conversa, mas por excesso de costume. As palavras já não precisavam ser ditas para que cada um soubesse o que fazer, para onde ir, o que esperar. Ele acordava sempre primeiro, não por disciplina, mas porque o corpo já não permitia dormir até mais tarde. Passava pela cozinha sem acender a luz, preparava o café do mesmo jeito há anos e sentava-se à mesa observando a casa acordar aos poucos. Gostava daquele momento. Não porque era feliz, mas porque era previsível. A previsibilidade tinha se tornado uma forma de descanso. Ela acordava logo depois, cabelo preso às pressas, passos rápidos, mente cheia. O dia começava antes mesmo de levantar da cama. Ela tinha o hábito de organizar tudo mentalmente, horários, compromissos, pendências. As emoções ficavam para depois, sempre para depois. Entre eles existia uma parceria funcional. Não havia grandes conflitos, mas também não havia entusiasmo. E, de certa forma, isso parecia suficiente. Eles tinham filhos, 2, muito diferentes entre si. O mais velho carregava uma maturidade precoce, como quem aprendeu cedo a observar antes de falar. Era atento demais para a idade. Questionava pouco, mas absorvia tudo. O mais novo era expansivo, falava alto, ria fácil, ocupava os espaços sem pedir permissão. Tinha uma presença impossível de ignorar. O contraste entre os dois não chamava atenção no começo. Famílias costumam justificar diferenças como traços de personalidade, e quase sempre estão certas, mas havia algo ali que não se encaixava completamente. Ele se parecia pouco com o mais novo, pouco demais. Não no rosto exatamente, crianças mudam, mas nos gestos, nas reações, na forma de se mover pelo mundo. O mais velho repetia comportamentos do pai sem perceber. O jeito de franzir a testa quando pensava, a forma de ouvir antes de responder, o silêncio como defesa. O mais novo parecia ter vindo de outro lugar emocional, mais impulsivo, mais intenso. Isso nunca foi um problema, até porque ninguém estava procurando por problemas. A casa funcionava, e quando uma casa funciona, a gente aprende a não olhar com atenção demais.
Ela cuidava da rotina com precisão, nada escapava. Datas, reuniões, atividades escolares. Era eficiente, e eficiência, naquele contexto, era confundida com controle. Ele admirava isso nela, ou pelo menos dizia admirar. Na prática, se apoiava. Deixava que ela decidisse, conduzisse, resolvesse. Isso gerava conforto, e também distância. Mas distância não era algo que preocupasse nenhum dos dois. Não quando havia contas pagas, filhos saudáveis e uma imagem sólida para sustentar. O mais velho observava tudo isso, não com julgamento, com curiosidade silenciosa. Era o tipo de criança que percebe quando algo não é dito, quando um gesto demora meio segundo a mais, quando uma resposta vem rápida demais. Ele notava, por exemplo, que o pai era mais rígido com ele, não por falta de carinho, mas por expectativa. Com o irmão mais novo, o tom era diferente, mais tolerante, mais paciente. Ninguém percebia isso como um problema. Era apenas diferente. O pai justificava como proteção, a mãe como temperamento. Mas crianças sentem antes de entender, e o mais velho sentia que precisava corresponder, que precisava manter algo funcionando. Já o mais novo parecia livre dessa obrigação. Errava, testava limites, voltava ao centro sem grandes consequências. Havia amor ali, não há dúvida, mas havia também algo desigual, difícil de nomear. As noites eram tranquilas, jantares simples, conversas sobre o dia, perguntas automáticas. Nada era falso, mas nem tudo era inteiro. Em certos momentos, ela observava o marido com um olhar que durava menos do que deveria, como quem interrompe um pensamento antes que ele se forme por completo. Ele percebia, mas não perguntava, porque perguntar exige disposição para ouvir respostas que talvez você não queira. E assim, a vida seguia. Dias organizados, silêncios bem colocados. Uma família que, vista de fora, não carregava drama suficiente para virar história. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo mais perigoso, porque quando ninguém está preparado para o impacto, qualquer verdade via terremoto. E o primeiro sinal, aquele que depois faria todo o sentido, não veio em forma de briga, nem de revelação. Veio em algo pequeno demais para assustar. Um detalhe que só alguém muito atento notaria. O mais velho começou a evitar certas conversas, especialmente aquelas sobre passado, sobre histórias de quando era bebê, sobre fotos antigas. Ele mudava de assunto com naturalidade, sorria, desviava, como quem protege algo, ou alguém. Na época, ninguém achou estranho, mas algumas histórias não começam quando algo é dito. Começam quando alguém aprende a ficar em silêncio cedo demais. A mudança não começou grande, veio disfarçada de rotina, uma daquelas semanas em que tudo parece acontecer ao mesmo tempo, sem que nada seja realmente urgente, compromissos acumulados, horários apertados, a sensação constante de estar sempre um passo atrás. Ela sentiu primeiro, não como desconfiança, mas como desconforto. Era uma inquietação difícil de localizar, como quando você entra em um cômodo e sente que algo foi mexido, mesmo sem saber dizer o que. O gatilho foi banal, um formulário da escola, nada além do esperado, dados familiares, informações de saúde, histórico básico. Ela preenchia aquilo quase no automático, como sempre fazia. Nome do pai, nome da mãe, datas, endereço, até chegar a uma pergunta simples demais para exigir atenção. Histórico familiar relevante. Ela hesitou, não por não saber o que escrever, mas porque, por um instante breve demais para ser racional, sentiu que a resposta exigia mais cuidado do que deveria. Ignorou a sensação, preencheu como sempre fez, mas algo já tinha se desocado. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a se acumular, detalhes isolados, fáceis de ignorar individualmente. O mais novo voltou da escola com um comportamento diferente. Não era tristeza, era observação. Começou a fazer perguntas específicas demais, sobre semelhanças, sobre quem puxou quem. Perguntas que normalmente surgem, mas que vieram com um peso estranho, como se ele estivesse tentando confirmar algo que ainda não tinha forma. Ela respondia com leveza, desviava quando podia, não por medo, por hábito. O marido percebeu o clima diferente, mas atribuiu ao cansaço. Ela simplificava assim quando a rotina apertava. Ele não se via como alguém que deveria interferir. A casa continuava funcionando, mas o mais velho notava. Notava porque esse era o papel que ele assumira sem perceber. O de observador silencioso. Ele começou a reparar em algo que sempre estivera ali, mas nunca tinha chamado atenção. As fotos. Não as recentes, essas eram fáceis. Datas claras, memórias acessíveis, as antigas. Fotos de quando eram bebês. Ele passava mais tempo diante delas agora, não por nostalgia, por comparação. Havia uma diferença que ele não conseguia explicar, mas sentia com clareza suficiente para incomodar. Não era aparência apenas, era presença. Como se, desde o início, um deles estivesse um pouco fora do enquadramento emocional da família. Não excluído, mas deslocado. Enquanto isso, ela começou a ter sonhos estranhos. Nada simbólico demais, nada assustador. Sonhos de repetição. A mesma cena com pequenas variações.
ela tentando explicar algo, alguém ouvindo sem reagir. Silêncio no final. Acordava cansada, e sempre com a sensação incômoda de que havia esquecido algo importante. O marido começou a notar mudanças sutis no comportamento do mais novo. Explosões emocionais mais intensas, reações exageradas a pequenas frustrações. Nada alarmante, mas diferente do padrão. Ele tentou se aproximar mais, sem saber exatamente porquê, e, pela primeira vez, sentiu dificuldade. Era como tentar alcançar alguém que está logo ali, mas sempre um passo fora do alcance. Isso o incomodou mais do que gostaria de admitir. Aos poucos, a família começou a viver pequenos desencontros. Nada dramático o suficiente para gerar confronto. Apenas falhas de sincronização, jantares em horários diferentes, conversas interrompidas, respostas atrasadas. O tipo de coisa que se acumula quando ninguém percebe que está acumulando. Até que algo aconteceu. Não foi um acidente, não foi uma briga, foi uma conversa ouvida pela metade. O mais velho passou pelo corredor no momento exato em que os pais falavam baixo demais para serem claros e alto demais para serem ignorados. Ele não ouviu palavras completas, ouviu tons. Aquele tipo de tom que só surge quando alguém pisa em um terreno delicado demais. Ele parou por um segundo, não para escutar, para sentir, e sentiu. Sentiu que aquela conversa não era nova, e já tinha acontecido antes, talvez muitas vezes. Sentiu que algo estava sendo contido. E o mais inquietante, sentiu que aquilo dizia respeito ao irmão. Naquela noite, ele teve dificuldade para dormir. Ficou encarando o teto, tentando organizar pensamentos que ainda não tinham forma. Perguntou a si mesmo se estava exagerando, se não estava criando histórias, mas havia algo que ele não conseguia ignorar. A sensação de que aquela família, que sempre pareceu estável demais, estava apoiada em algo frágil, algo que ninguém queria testar. Na manhã seguinte, a mãe percebeu o olhar diferente do filho mais velho. Não perguntou. O pai percebeu o silêncio prolongado do mais novo. Tentou brincar. Não funcionou. Ninguém confrontou ninguém. E foi aí que o problema começou de verdade. Porque quando todo mundo percebe que algo está errado, mas ninguém fala, o silêncio deixa de ser proteção e passa a ser ameaça. E sem que soubessem, aquela semana comum tinha se tornado um ponto sem retorno. A partir dali, qualquer detalhe poderia ser o suficiente para quebrar tudo, e o detalhe já estava a caminho. O problema das verdades escondidas é que elas nunca dependem apenas de quem as guarda. Às vezes, basta um elemento externo, algo pequeno, aparentemente neutro, para empurrar tudo para fora do lugar. No caso daquela família, isso veio na forma de uma ligação. Ela atendeu no meio da tarde entre uma tarefa e outra sem expectativa alguma. O número era desconhecido, mas isso já não significava nada nos dias atuais. A voz do outro lado foi educada demais, formal demais. Era alguém ligado à escola. Nada urgente, apenas um pedido de confirmação de dados. Ela respondeu com naturalidade, até ser interrompida por uma pergunta simples. Simples demais para causar qualquer impacto imediato. Uma daquelas perguntas que parecem rotineiras, mas carregam um peso que só se revela depois. Ela respondeu, mas dessa vez o desconforto não foi ignorado. Algo na forma como a pessoa do outro lado reagiu, uma pausa curta demais, um entendo dito rápido, fez com que ela sentisse um frio súbito no estômago. A ligação terminou normalmente, mas ela permaneceu parada por alguns segundos, com o telefone ainda na mão, tentando entender por que aquela conversa banal tinha sido diferente. Não conseguiu. O resto do dia seguiu com uma estranheza difícil de explicar. Nada deu errado, mas tudo pareceu levemente fora de tom. O mais novo chegou da escola mais calado do que o habitual. Sentou-se no sofá e ficou ali, sem pedir nada, sem reclamar. Ela observou à distância. Notou algo que antes não tinha coragem de nomear. O jeito como ele ocupava os espaços lembrava alguém que não estava presente. Não o pai. Isso era claro demais agora. Ela tentou afastar o pensamento. A mente prega peças quando estamos cansados. Mas o incômodo ficou. Naquela noite, o marido chegou mais cedo do trabalho. Algo raro. Ele parecia inquieto. Não comentou o motivo. O clima no jantar foi estranho. Não pesado. Suspenso. O mais velho quase não falou. O mais novo comeu pouco. Ela percebeu que estava observando o demais, analisando o demais, como se estivesse procurando provas de algo que ainda não tinha coragem de formular. Depois que as crianças foram dormir, o silêncio da casa se tornou desconfortável. Ela pensou em falar, chegou a abrir a boca, mas desistiu. Algumas conversas, ela sabia, mudam a direção da vida, e ela ainda não estava pronta para isso. O marido percebeu quase, mas também escolheu não perguntar, porque perguntas abrem portas que talvez não se fechem depois. Na manhã seguinte, o evento que mudaria tudo aconteceu sem alarde. O mais velho recebeu um trabalho escolar, uma pesquisa sobre herança genética, nada demais, algo comum, mas quando ele leu a descrição, sentiu o corpo reagir antes da mente. O trabalho exigia informações sobre características físicas herdadas, histórico familiar, semelhanças entre pais e filhos. Ele tentou ignorar o incômodo, mas não conseguiu. Passou o dia observando, comparando, analisando pequenos detalhes que nunca tinham sido importantes antes.
Pela primeira vez, permitiu-se formular a pergunta completa dentro da própria cabeça. E se nem tudo aqui for o que parece? Essa pergunta o assustou mais do que qualquer resposta possível. Enquanto isso, ela recebeu um e-mail da escola, um pedido de atualização de documentos, nada fora do comum, exceto por um anexo. Um relatório simples técnico, sem qualquer intenção narrativa, mas ali havia um dado que não batia, um detalhe administrativo que, isoladamente, não significava nada, mas que, para alguém que conhecia aquela história desde o início, soava errado demais para ser ignorado. Ela leu o documento mais de uma vez, tentou encontrar outra explicação. Não encontrou. A sensação que a atingiu não foi surpresa, foi reconhecimento, como se algo que sempre esteve ali tivesse finalmente sido iluminado. Ela fechou o computador devagar, sentou-se e ficou ali, imóvel por tempo demais. Porque agora não se tratava mais de sensação, nem de medo difuso. Havia um ponto concreto, e pontos concretos exigem decisões. Naquela noite, o marido percebeu que ela estava diferente. Não era tensão, era contenção, como alguém segurando algo pesado demais. Ele pensou em insistir, pensou em quebrar o silêncio, mas novamente não o fez. O mais novo, por sua vez, começou a agir de forma estranha, mais sensível, mais reativo, como se percebesse que algo estava prestes a acontecer, mesmo sem entender o que. E o mais velho, agora convencido de que algo estava errado, tomou uma decisão silenciosa. Ele iria procurar respostas, não por curiosidade, por necessidade, porque havia aprendido, cedo demais, que quando os adultos evitam certas verdades, alguém acaba carregando o peso no lugar deles. E sem saber, aquela família tinha ultrapassado uma linha invisível. A partir dali, não era mais uma questão de se algo seria revelado, era apenas quando, e quem pagaria o preço. Não existe revelação limpa. A verdade, quando começa a surgir, vem em pedaços tortos. Fragmentos que não se encaixam direito, mas que já são suficientes para ferir. Ela passou o dia tentando agir normalmente. Seguiu a rotina, cumpriu compromissos, respondeu mensagens. Mas tudo parecia mecânico demais. A mente estava em outro lugar, presa naquele detalhe administrativo pequeno demais para justificar o peso que agora carregava. Ela tentou racionalizar, encontrar explicações alternativas, pensar em erros, falhas de sistema, coincidências. Nada se sustentava por muito tempo, porque o corpo já tinha entendido antes da razão. Naquela tarde, ela buscou os filhos mais cedo. Observou-os pelo retrovisor. O mais velho parecia distante, atento demais. O mais novo estava inquieto. Mudava de posição no banco, mexia nas mãos, evitava o próprio reflexo no vidro. Ela sentiu o peito apertar. Não era medo de perder algo, era medo de destruir. Em casa, tentou ocupar a mente com tarefas simples. Lavar louça, organizar gavetas, coisas que exigem pouco pensamento e muito movimento. Mas cada gesto parecia carregado de um peso novo. Ela parou diante de uma caixa antiga no fundo do armário. Fotos, documentos, lembranças. Não pretendia abri-la, mas abriu. Ali estavam registros de um tempo em que tudo ainda estava em formação. Papéis guardados sem critério, apenas por medo de descartar. Ela passou os olhos por datas, nomes, carimbos, até encontrar algo que não deveria estar ali, ou que deveria, mas nunca tinha sido revisitado. O impacto não foi imediato. Veio como uma confirmação dolorosa. Ela fechou a caixa com cuidado, como se o conteúdo pudesse se espalhar se fosse manuseado de forma brusca. Sentou-se no chão, respirou fundo. Não chorou, ainda, porque chorar significaria aceitar por completo. E ela ainda não estava pronta. O marido chegou mais tarde. Encontrou a casa silenciosa demais. Os filhos estavam em seus quartos. Ela estava sentada à mesa, sem fazer nada. Ele percebeu na hora. Aquilo não era cansaço, era decisão. Ela olhou para ele. Ele esperou. O silêncio entre os dois foi mais longo do que qualquer conversa que já tivessem tido. Ela começou a falar, não tudo, o suficiente para quebrar a ilusão de normalidade. Falou de documentos, de inconsistências, de dúvidas que agora tinham forma. Não usou palavras definitivas, mas não precisava. O impacto foi imediato. Ele não reagiu com raiva, nem com negação. Reagiu com rigidez, aquela postura de quem sente o chão ceder, mas se recusa a cair. Ele tentou organizar mentalmente a informação, buscar lógica, falhou, porque certas possibilidades não cabem em raciocínio linear. A conversa terminou sem conclusão, não porque faltava assunto, mas porque ambos entenderam que continuar significaria atravessar um ponto sem retorno. Naquela noite, ninguém dormiu bem. O mais velho permaneceu acordado, ouvindo os sons da casa, tentando entender se aquele peso no ar era real ou criação sua. O mais novo teve um pesadelo. Acordou chorando, sem saber explicar o motivo. Ela foi até ele, o abraçou por tempo demais. Como quem tenta guardar algo que sabe que pode perder,
No dia seguinte, o clima era outro. Não havia mais tentativa de normalidade. O marido estava mais distante, não fisicamente, emocionalmente. Ela estava contida, cuidadosa demais com as palavras. As crianças perceberam. Crianças sempre percebem. O mais velho decidiu agir. Durante a tarde, aproveitou um momento sozinho em casa. Pegou a caixa que tinha visto a mãe guardar. Abriu com cuidado. Não sabia exatamente o que procurava, mas sabia que precisava entender. Encontrou papéis antigos, registros, fotos. E uma informação específica fez o coração acelerar. Não era uma prova completa, era uma peça. Mas era suficiente para confirmar que aquela família tinha uma história anterior que nunca tinha sido contada por inteiro. Ele sentiu medo, não de descobrir a verdade, mas de confirmar o que já suspeitava. Quando fechou a caixa, já não era o mesmo. Enquanto isso, o pai começou a revisitar o passado mentalmente. Momentos, datas, decisões, coisas que na época pareciam simples. Agora ganhavam contornos diferentes. Ele percebeu algo perturbador. Não lembrava de tudo. Havia lacunas. E lacunas são perigosas quando você começa a preenchê-las com dúvidas. Ao final do dia, todos estavam exaustos. Não fisicamente, emocionalmente. A casa parecia menor, o ar mais pesado. E todos sabiam, mesmo sem dizer, que algo estava prestes a ser dito. Mas ninguém sabia quem teria coragem de começar. E, acima de tudo, ninguém estava preparado para a verdade completa. Porque o que estava prestes a emergir não era apenas uma revelação, era uma redefinição. E, quando certas histórias vêm à tona, não existe versão em que alguém saia ileso. A conversa não foi marcada, ela simplesmente aconteceu porque já não havia espaço para adiar. Naquela noite, depois que os filhos foram para os quartos, a casa ficou estranhamente quieta. Não um silêncio comum do fim do dia, um silêncio atento, como se as paredes estivessem esperando. Ela sentou à mesa antes dele, não por pressa, por necessidade. Quando ele chegou, percebeu que aquele momento tinha sido decidido sem ele. E, ainda assim, sentou-se. Nenhum dos dois parecia confortável, mas havia algo novo ali, determinação. Ela começou, não com acusações, nem com justificativas. Começou contando uma história antiga, fragmentada, cuidadosamente editada. Falou de um período confuso da própria vida, de decisões tomadas em meio ao medo, de um erro que acreditava ter deixado para trás. Ela escolhia as palavras com precisão cirúrgica. Cada frase carregava verdade suficiente para parecer completa. E omitia exatamente o que tornaria tudo insuportável. Ele ouviu em silêncio. O rosto dele não expressava raiva, expressava reorganização, como alguém desmontando uma estrutura interna para tentar reconstruí-la rapidamente antes que desmorone. Ela falou de dúvidas que nunca teve coragem de enfrentar, de algo que preferiu não investigar para preservar o que tinha. Disse que acreditava, de verdade, que aquilo não voltaria. Disse que fez o melhor que pôde com o que sabia na época. Tudo isso era verdade, mas não era tudo. Quando ela terminou, o silêncio voltou, mais pesado do que antes. Ele finalmente falou. Não perguntou como, não perguntou por quê. Perguntou algo muito mais simples e muito mais perigoso. Perguntou se aquilo mudava quem ele era naquela família. Ela respondeu rápido demais, disse que não. E acreditava nisso. Mas nem toda resposta honesta é correta. Ele assentiu devagar, não porque estivesse convencido, mas porque não tinha forças para questionar mais. Naquela noite, ele dormiu pouco, não por insônia, por excesso de pensamento. Enquanto isso, o mais velho juntava peças. O que tinha visto na caixa agora fazia sentido. Não total, mas suficiente. Ele percebeu que os adultos estavam tentando resolver algo entre eles, sem incluí-los. Isso o incomodou profundamente, não por curiosidade, mas por sentir que aquela verdade, seja qual fosse, também dizia respeito a ele. O mais novo, por sua vez, parecia sentir tudo no corpo. Estava mais sensível, mais reativo, como se captasse a atenção sem entender a causa. Ele começou a ter crises de choro sem motivo aparente, mudanças bruscas de humor. Ela se preocupava. O pai tentava manter a normalidade, mas normalidade já não existia. No dia seguinte, ele tomou uma decisão silenciosa. Procurou alguém do passado, não para confrontar, para confirmar. Uma conversa breve, poucas palavras, mas o suficiente para validar o que ele mais temia, e também o que mais queria negar. Quando voltou para casa naquele dia, estava diferente, mais rígido, mais fechado. Ela percebeu. Tentou falar. Ele disse que estava cansado. Não era mentira, mas não era a verdade principal. O mais velho observava tudo com atenção crescente. Sentia que estava prestes a ser excluído de algo grande demais. Então fez o que sempre fez quando se sentia deslocado. Investigou em silêncio, revisitou documentos, comparou datas, pegou pontos e chegou a uma conclusão que o fez perder o ar por alguns segundos. Ele não tinha certeza absoluta, mas a possibilidade era forte demais para ser ignorada. Naquela noite, ele se olhou no espelho por tempo demais, tentando encontrar respostas no próprio rosto, tentando entender quem ele era dentro daquela família. Enquanto isso, os pais acreditavam ter controlado a situação. Acreditavam que haviam dito o suficiente, que tinham evitado o pior. Por um breve momento, isso parecia verdade.
clima na casa melhorou superficialmente. Conversas voltaram, rotina retomada, mas era uma normalidade frágil, construída sobre omissões, porque quando uma verdade é dita pela metade, ela não desaparece, ela se reorganiza e espera. E sem que ninguém soubesse, o maior erro ainda estava por acontecer. Não o erro do passado, o erro do presente. Acreditar que o silêncio ainda poderia proteger alguém. A sensação de alívio durou pouco. Era um alívio artificial, desses que se constroem quando todo mundo concorda em não olhar muito de perto. A rotina voltou a funcionar, mas agora havia algo rígido demais em cada gesto, como se todos estivessem atuando. Ele percebeu primeiro, não em palavras, mas no corpo. A casa parecia menor, os sons mais altos, os silêncios mais longos. Ele começou a notar o que antes ignorava. Olhares interrompidos, frases que morriam cedo demais, respostas que vinham prontas demais. A verdade que tinha ouvido não se acomodava dentro dele. Ela se movia, e quanto mais ele tentava aceitá-la, mais algo não encaixava. Havia lacunas, datas que não fechavam, decisões que não faziam sentido à luz daquela versão. E, acima de tudo, havia uma sensação incômoda, a de que aquela história tinha sido cuidadosamente organizada para produzir um efeito específico. O mais velho sentia isso também, mas de outro lugar. Ele não pensava em versões ou narrativas, pensava em pertencimento. A possibilidade que tinha formulado antes agora se tornava mais concreta e mais perturbadora. Ele começou a perceber que talvez estivesse fazendo a pergunta errada. Talvez não fosse quem errou, talvez fosse quem sabia. O mais novo, por sua vez, parecia atravessar algo difícil de explicar. Não havia informação suficiente para compreender o que estava acontecendo, mas havia impacto. Ele começou a ter crises de identidade silenciosas, perguntas indiretas, afirmações estranhas, comentários soltos sobre não se parecer com ninguém, sobre se sentir diferente. Ela ouvia e sentia o coração apertar, porque agora sabia. Sabia que não controlava mais a narrativa. Aquilo que tinha sido escondido por tanto tempo começava a se manifestar de outra forma, no comportamento. O erro não foi cometido naquela noite, nem naquela semana. O erro foi acreditar que o tempo resolveria algo que exigia coragem. O ponto de ruptura veio de onde ninguém esperava. Uma conversa simples, uma coincidência. O mais velho precisou levar um documento à escola. Nada complexo, mas quando voltou, trazia consigo uma informação pequena demais para ser ignorada. Não era uma prova definitiva, mas era uma confirmação incômoda, uma assinatura antiga, um nome que aparecia onde não deveria. Ele não confrontou ninguém, ainda, mas aquela noite ele quase não dormiu. O pai, por sua vez, começou a sentir algo novo. Raiva, não explosiva, contida. Raiva de si mesmo. Raiva por ter aceitado respostas incompletas. Raiva por perceber que talvez tivesse sido conduzido a acreditar em algo mais confortável do que verdadeiro. Ele começou a revisitar o passado com mais rigor. Momentos específicos, conversas esquecidas, pessoas que desapareceram sem explicação clara. Então algo se encaixou, não como prova, mas como padrão. E padrões são mais difíceis de negar. Ele entendeu, tarde demais, que não era apenas uma história sobre erro, era sobre escolha. Escolha de esconder, escolha de manter, escolha de permitir que outros acreditassem em algo incompleto. A noite do confronto se aproximava, não planejada, inevitável. Ela sentia isso no corpo, na respiração curta, na dificuldade de manter o controle emocional. Sabia que a versão que tinha contado não sobreviveria a muitas perguntas. E, pela primeira vez, sentiu medo não do passado, mas do presente. Medo de que o silêncio já não fosse suficiente. O momento final chegou quando o mais novo fez algo inesperado. Ele perguntou, não diretamente, mas perto demais. Uma pergunta inocente na forma, devastadora no conteúdo. Ela não respondeu. O pai ouviu e entendeu. Entendeu que aquela história tinha escapado das mãos dos adultos. Agora, afetava quem nunca teve escolha. Naquela noite, ninguém tentou manter aparências. A casa estava em estado de espera. Todos sentiam que algo maior estava prestes a acontecer. Mas ninguém imaginava a extensão, porque o que estava prestes a ser revelado não era apenas quem era filho de quem. Era quem tinha sido enganado por mais tempo, e quem, no fim, tinha sido mais fiel à verdade do que todos os outros. Ela disse que o filho que não era biologicamente dele, era o mais velho. A frase não causou explosão, causou vazio. O pai não levantou, não gritou, não chorou. Ele apenas ficou parado, encarando o filho como se estivesse vendo um estranho ocupar o lugar de alguém que sempre existiu, mas nunca foi realmente reconhecido. O mais velho não reagiu de imediato, nenhuma lágrima, nenhuma pergunta, só um cansaço profundo, antigo, que finalmente encontrou explicação. Ele disse que sempre soube que algo estava errado, não em palavras, no corpo. Disse que, desde criança, sentia que qualquer erro custava caro demais. E qualquer falha parecia confirmar algo que ninguém dizia, mas todos pareciam saber. Disse que nunca se sentiu escolhido, apenas tolerado. O pai tentou negar, mas percebeu que negar agora seria apenas mais uma forma de não assumir. Então veio o golpe final. O filho disse que não queria respostas.
nem pedidos de desculpa. Disse que o problema nunca foi não ser filho biológico. O problema foi ter sido criado como se precisasse provar que merecia estar ali, como se amor fosse recompensa por desempenho. A mãe tentou se aproximar. Ele recuou, não com raiva, com distância. Disse que não culpava ninguém individualmente, mas que precisava sair daquele lugar para descobrir quem era sem o peso daquela casa. Naquela noite, ele arrumou uma mochila. Nada dramático, poucas coisas. Quando passou pela sala, o pai não soube o que dizer, porque qualquer palavra agora soaria tarde demais. Eles se olharam. Pela primeira vez, o pai percebeu algo irreversível. Ele não tinha perdido o filho naquele momento, tinha perdido anos antes. O mais novo observava tudo sem entender completamente, mas entendendo o suficiente para saber que algo tinha se quebrado sem conserto fácil. A porta se fechou. Não houve abraço de despedida. A casa ficou em silêncio absoluto. Dias depois, a rotina voltou, mas faltava alguém. E essa ausência não era física, era estrutural. O pai começou a entender que amar depois não corrige amar errado antes. A mãe aprendeu que algumas escolhas não geram perdão, apenas consequência. E o filho mais velho seguiu a vida carregando algo invisível. A certeza de que passou a infância inteira tentando ser alguém que não precisava existir daquele jeito. Algumas verdades libertam, outras apenas explicam a dor, quando já não há tempo de evitá-la. E a pergunta final não é sobre traição, nem sobre biologia. Quantas partes de você foram moldadas tentando merecer um amor que deveria ter sido incondicional desde o início? Porque às vezes, quando a verdade finalmente aparece, ela não reconstrói nada, ela só mostra o que nunca mais volta. Talvez essa história não tenha sido sobre traição, nem sobre certo ou errado. Talvez tenha sido sobre o que o silêncio faz com as pessoas ao longo do tempo. Se essa história ficou com você, é porque em algum momento ela tocou algo real. Se inscreve no canal e se fosse você. Aqui, cada história é um convite para pensar. O que você faria se fosse você?